Agora, tem uma notícia que saiu agora, que o nosso Kaique Lima, nosso diretor, já está desesperado, porque ele é corintiano. Sai alguma notícia de Corinthians, ele já me manda, ele já fica ali eufórico. É o seguinte: Corinthians aumenta a folha salarial com reforços. Ou seja, o Corinthians que prometeu cortar custos, prometeu diminuir a folha salarial, ele aumentou a folha salarial. O Corinthians aumentou a folha salarial e agora gasta cerca de 22 milhões e 500 mil reais, tá? 22 milhões e 500 mil reais por mês. A folha salarial subiu com os 9 reforços dessa janela de transferências, ou seja, foram 11 no começo do ano, 9 agora, 20 reforços no total. Apenas o Depay vai custar cerca de 3 milhões por mês, mas boa parte do valor deve ser custeado pela patrocinadora Master do Corinthians. O custo mensal, incluindo direitos de imagem e impostos, chegou a 22 milhões e meio, tá? O Corinthians havia reduzido a folha em relação a 2023, mas agora está num patamar ainda acima da gestão do Duílio. Bom, Viga, que situação, hein? O Corinthians que prometeu cortar tanto custo, só vem aumentando, Rodrigo Viga. Fala, Pilhado. Boa tarde para você, para a turma toda aí, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É um ato de desespero de um time que vinha desorganizado dentro e fora de campo e precisava resolver chamar os bombeiros de plantão para evitar um novo rebaixamento para a segunda divisão. Eu vejo a contratação do Memphis ou Depay, tanto faz aí, do jeito que quiserem chamar, e outros atletas, como algo importante para essa missão, para esse objetivo, de tirar do Corinthians o risco de uma segunda divisão, de uma Série B. Mas embutido, junto a isso, a reboque a isso, Pilhado, vem uma série de riscos. Como esses atletas vão se adaptar ao futebol brasileiro, por mais talentosos e qualificados que sejam. O Depay até outro dia estava jogando lá no futebol europeu, então a gente imagina que ele esteja bem fisicamente, em forma também mentalmente, mas a questão sempre que fica me perturbando aqui no meu ouvido é o seguinte: será que vai conseguir pagar 3 milhões de reais por mês? O quanto que isso pode representar lá na frente, em caso de alguma eventualidade, uma ruptura de contrato, enfim. Eu acho que o Corinthians, eu já disse isso aqui no microfone da Jovem Pan, é enorme, é gigante, é magnífico, tem uma torcida que é um potencial proporcional a todos esses adjetivos que eu disse. Agora, enquanto não resolver o fora de campo, o dentro de campo, vai ser isso, enxugamento de gelo, Pilhada. Vai ser ali soluções pontuais e emergenciais. Agora, um Corinthians num patamar de Palmeiras, num patamar de Flamengo e mais recentemente do Botafogo, eu não consigo enxergar nesse momento, nem no curto prazo. Então, tem os dois lados da moeda de todas essas contratações, porque folha salarial o Corinthians tem gigantesca, uma das maiores do Brasil. Elenco, então, tem jogador emprestado para Deus e o mundo. É preciso enxugar, racionalizar para ser um time competitivo dentro e fora de campo. Não vejo ainda um futuro alvissareiro para o Corinthians não, viu, Pilhado? É uma situação, né, do Augusto Melo, que ele prometeu diminuir esse valor, né? Ele prometeu, e a folha salarial dele hoje, ela passa a da gestão do Duílio, porque uma das primeiras promessas dele foi, vamos reequilibrar o caixa, vamos cortar custos na folha salarial, vamos diminuir a folha salarial. Aí o Corinthians estava tentando diminuir, começou a ser ameaçado de rebaixamento no Paulista, já começou a contratar desesperadamente, aumentou de novo. E aí agora aumenta ainda mais com reforços caríssimos, 22 milhões e 500 mil reais. Ô Zé Manuel, é um valor assim que, claro, o torcedor vai gostar, o torcedor quer reforço, mas só pode piorar a situação do clube, né? Acho que está muito ligado ao começo muito ruim do Corinthians nesse ano, da nova gestão.
né, que ao invés de primeiro montar um departamento de futebol com pessoas do ramo, competentes, para montar um time dentro dessa condição financeira do Corinthians, ele não fez isso. Então o presidente assumiu, não indicou ali um CEO, alguém do futebol. O Fabinho Soldado demorou para chegar. Não sei se é a solução definitiva, mas precisava ter alguém aí, não tinha, né? Demorou muito. Aí montou um time que começou muito mal, enfiou os pés pelas mãos, ou seja, ao invés de montar um time competitivo gastando menos, Corinthians não soube fazer isso. Gastava mais e o time não era competitivo. Aí bate o desespero quando entra na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e sai gastando a rodo e aumenta a dívida. Dívida do Corinthians anunciada na semana passada aumentou. Interromper, voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Zé Manuel falando aí sobre o aumento da folha salarial do Corinthians, que foi para 22 milhões e 500 mil reais com os 9 reforços dessa janela do meio do ano. Lembrando, já passou o valor da folha salarial do Duílio, que ele prometeu diminuir, né, Zé? Eu disse, muito em cima do começo muito ruim de gestão do Corinthians. No departamento do futebol, o presidente demorou para montar esse departamento, para colocar gente contratada, profissional, para trabalhar. Não sei se já é o ideal, mas lá no começo não tinha ninguém, agora tem o Fabinho Soldado, sei lá, na tentativa de montar a equipe, e não dava nada certo. Chega no Campeonato Brasileiro, o time entra na zona do rebaixamento, bate o desespero, sai contratando e gastando muito e aumentando, onerando a folha de pagamento. Ao mesmo tempo, a dívida que era para diminuir aumenta. Saiu de 2 bilhões e quase 200 milhões e passa de 2 bilhões e 300 milhões agora. Ou seja, em termos de números, está cada vez pior. E o time, gastando tudo isso, continua um time que deve muito. Um time muito aquém. O que se imagina de uma direção competente na situação que o Corinthians está e que quer melhorar a situação é montar um time mais barato, mas competitivo. Isso não é para todo mundo, tem que saber fazer. Não é fácil não, eu sei que é difícil, mas eu acho que está muito em cima da origem lá, da administração. A primeira coisa que o presidente devia fazer antes de assumir teria sido montando uma equipe competente para montar um time legal, sem custar tanto, com bons jogadores, mas sem gastar tanto. Acho que é por isso que eles queriam trazer o Marcelo, né, do Fortaleza. Lembra que o Marcelo Paz, eles convidaram, ele falou, não, tô fora. Ele sabe como fazer isso com competência. O Marcelo sabe. Ele fez. Olha o Fortaleza. Vê o custo do Fortaleza e o custo do Corinthians. Vê o que o Fortaleza deve e o que o Corinthians deve. Vê o número de clientes que o Fortaleza tem e o número que o Corinthians tem. É isso, né, Pilar? Agora, Flávio, eu queria até te passar a palavra. Por quê? Porque muito se falou, mas o Corinthians está aumentando o valor da sua folha salarial. Mas o Corinthians está endividado. Como que vai pagar? Só que eu vejo também uma incompetência da nossa imprensa. Porque o Augusto Melo, ele fez um pronunciamento, agora no domingo, foi o dia da transparência. Vamos tirar todas as dúvidas. Vou falar, vou entregar aqui os números. Aí ele falou, temos uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Só que aí vai a imprensa, a repórter primeiro pergunta sobre o futebol feminino. Aí foi cortada. Aí depois um bando de perguntas que ninguém nem quer saber. Ninguém perguntou para Augusto Melo como ele vai pagar essa dívida. Porque tá bom, ele falou que tem lá 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mas uma pergunta que a imprensa deveria ter feito e ele abriu para se fazer, então também não adianta depois ficar criticando se ninguém perguntou, era a seguinte: bom, tudo bem, Augusto, você falou que a sua dívida é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Você está aumentando a sua folha salarial, inclusive agora com um jogador que vai ganhar 3 milhões por mês. A minha pergunta é: como você pretende pagar essa dívida? Pronto! É claro que ele ia fugir da pergunta. É óbvio que ia aparecer debate político. Ele ia falar sobre outra coisa, mas aí volta. Fala, desculpa, licença. Você pode não responder de novo, mas você não respondeu minha pergunta. Como você vai pagar essa dívida? Então também não adianta a imprensa criticar tanto se na hora que o cara abriu para a pergunta, ninguém fez a pergunta que mais interessava, Flávio. Confesso a você que eu não sei se a pergunta foi feita ou não, porque eu não vi a entrevista. Eu vi um trecho, né, que a gente exibiu aqui.
Então, deveria ter sido feito assim. Eu acho que tem que haver... É claro, quando você... E vou falar de novo, eu acho que foi ótimo para o futebol brasileiro a vinda do Depay, a menos que ele não jogue. Aí vai ser outro Rames Rodrigues. Mas quando você gasta uma fortuna, eu falo, jogador estrangeiro, gasta-se muito dinheiro. O grande problema no futebol, e no Corinthians, inclusive, não são os jogadores de destaque que são contratados. São aqueles meia-bocas que aparecem lá e somem e ficam por lá mesmo. Isso acontece no São Paulo, acontece no Corinthians, acontece no Palmeiras, acontece no Santos. Acontece, sabe, aquele jogadorzinho de nada que aparece, não serve pra nada, não vai jogar, e ele tá lá, e vai aumentando a folha. Quando você traz um astro... vai custar mais caro. Então o Depay em si não tem problema. O problema é o monte de mulambada, como diria o nosso, já que o Viga tem o nosso querido e saudoso Israel Gil. A patrocinadora vai pagar 57 milhões. Claro. Esse tem retorno. Como diria o nosso querido Israel Gil, o problema é a mulambada que vem. E que ninguém percebe. De repente anuncia, jogador com bula, aquilo que eu falo, tá cheio de jogador no Brasil com bula. Você tem que procurar, por que é esse cara? Esse cara jogava no céu onde? Na 5ª divisão da China, outro era destaque em Liechtenstein. É isso aí que vai somando e vai dando dinheiro e vai dando custo dos empresários. Que os empresários, nesse pacote Corinthians e nos outros também, São Paulo o Júlio já falou que o time está devendo 700 milhões também. Ele deu uma declaração. Então, nesse pacote está embutido taxa de empresário. E não é o caso do Depay. De novo, o Depay pode dar retorno. Agora, a patrocinadora vai pagar o... Eu não vou citar nome porque é sacanagem ter com o jogador. Mas a gente falou vários aqui do São Paulo. O próprio Corinthians. O cara veio, O que é mais grave? Você pagar 3 milhões por Depay ou 2 milhões por Cononato? Gente. Tá certo? E o Cononato... Claro que é 3 milhões por Depay. Não é? Esse é o ponto. Tem uma situação, né, que a gente fala aqui várias vezes dos reforços do Corinthians que não renderam nada e que gasta muito dinheiro. O Viga pediu para falar, é isso, Viga? Mas tem um problema que a gente fala muito pouco aqui, viu, Pilhado? Desculpa te cortar. Vocês não acham não que a janela ela fica muito aberta, muito escancarada no futebol brasileiro? Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você cria a oportunidade, eu estou concordando com o Flávio em gênero, número e grau, que tem entrado aqui, a gente tem sido importador de jogadores, mas se você pegar ali a nata, são poucos. Você tem jogador de nota 7 para baixo, em sua maioria. Aí a janela fica escancarada o ano inteiro. Dá oportunidade dos jogadores do tipo Mulambo, como dizia o Jael, do tipo Pangaré, como eu gosto de dizer, entrarem a rodo, em grande quantidade no futebol brasileiro, Pilhado. Essa janela não pode ficar assim, eu sei que não tem uma sincronia do calendário do Brasil com o calendário europeu. Então vamos andar numa direção. Não dá para a janela fica aberta janeiro, fevereiro, março, depois abre no meio de ano de novo, porque são sempre times em construção, não é um time acabado. E ao entrar um monte de Pangaré, ao entrar uma mulambada danada, você está tirando a chance de moleque, eu tenho certeza, gente. Tenho certeza plena e absoluta. Aqui no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. O Fluminense faz isso melhor do que todo mundo. Há muitos jogadores melhores do que vários que estão sendo contratados por aí a peso de ouro. Porque contratar reforço ou fazer contratações, muitas das vezes, viu, Pilhado, é jogar pra galera. Tipo assim, eu fiz o meu papel. Eu fui lá e trouxe o fulano de tal. Eu trouxe o Beltrano. Eu trouxe o Cicrano. Quando, na verdade, o contratante, o clube sabe que aquilo ali é para jogar para a galera, porque o retorno que a maioria desses atletas vai dar é muito pequeno ou não é condizente e compatível com o quanto está sendo gasto, está sendo pago por esses caras. E uma outra aberração na minha avaliação, viu, Flávio, Pilhado e rapaziada toda na mesa, a gente não pode ter 9 inscritos para jogar em um time do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito mais pródigo, é muito mais próspero, é muito mais fértil do que a maioria do continente sul-americano, independentemente da performance da seleção brasileira. E aí você deixando a janela escancarada e abrindo oportunidade para um monte de gente jogar com 8, 9 jogadores, você acaba matando, minando paulatinamente o futebol brasileiro. A gente tem que tocar nesse assunto, Pilhado. Realmente tem muita contratação para você calar torcedor, para você, né, você dar uma satisfação pro torcedor contratando. É o que o Mauro César diz, tem torcedor de contratação. Tem torcedor que comemora mais contratação do que vitória.
Agora, é o que a gente já falou aqui várias vezes, Viga. O problema do Corinthians não é contratar o Depay pelo valor que contratou. É contratar o Pedro Raul por 5 milhões de dólares, é contratar 60% do Mateuzinho por 4 milhões e meio de euros, é pagar uma fortuna pelo Rojas, que veio, não jogou nada e já foi embora. O Corinthians joga muito dinheiro fora em contratações. Do próprio time do ano passado. Quantos jogadores foram contratados por nome? Ex-ídolos do Corinthians contratados por uma fortuna e que não entregaram nada. Então, muitas vezes, contratação no futebol brasileiro, ela é feita para calar a boca de torcedor. Tipo, tô sendo criticado. Contrata alguém. Vamos vazar aqui alguma notícia positiva. Algum empresário solta alguma notícia. Então, eu concordo. Se gasta muito, muitas vezes muito mais do que pode. Mas clubes no Brasil, o Flávio Prado já disse isso aqui várias vezes, eles são tratados como qualquer outra empresa. Em nenhum mercado você pode dever tanto quanto um clube de futebol sem ter decretado uma falência. No futebol vai. E aí passa para outra gestão, passa para a próxima. Hoje o professor João Paulo Medina, que é um dos grandes nomes do nosso esporte, um estudioso de futebol, criou a Universidade de Futebol, ele fez uma espécie de uma carta aberta. Ele estava um tempão na Espanha, com 10 itens. Ele falou, o presidente da CBF não vai gostar. Ele coloca essa situação, do que a gente falou aqui, e coloca um outro detalhe que o Viga tocou em passando aí. Com esse monte de estrangeiros, o Brasil, inclusive, perde a sua identidade de jogo. Qual a identidade do jogador? O Brasil tinha base de jogadores brasileiros. Hoje, a identidade do futebol brasileiro, qual é? Ele tem jogador argentino, equatoriano, venezuelano, peruano, e ruim, a maioria é ruim. E aí os próprios técnicos vêm para cá com outro tipo de filosofia. A filosofia de futebol, o jogo do brasileiro, aquilo que a gente gostava, que a gente era apaixonado, está desaparecendo. Treinador estrangeiro, jogador estrangeiro ruim. Os meninos da base sendo rapidamente negociados. O próprio Corinthians, o Wesley, se desfez dele rapidamente. Ele era a essência do futebol brasileiro. Então nós estamos, inclusive, perdendo a nossa cultura de futebol. Aí como é que a seleção brasileira pode ter alguma coisa se você não tem nenhum estilo, não tem uma cultura de futebol? Não tem mais cultura de futebol. Por isso que a gente olha esses jogos aí e fala, meu Deus do céu, o que eles estão jogando? Não temos cultura de nada. É uma maçaroca, não é um jogo de futebol. Falando então sobre essa situação, né, do Depay, do Carrilho, eles podem ajudar muito o Corinthians a se livrar da zona do rebaixamento. E isso quer dizer dinheiro, né? Isso sim, isso pode melhorar a situação financeira do clube, né, Bruno? Na teoria, sim, mas o que está acontecendo é que em clube político, e o Corinthians é um clube político, como ainda a maioria, apesar de ter alguns que hoje são SAF, em clube político o que manda é a política. E o resultado do futebol está muito ligado a isso. Por que o Corinthians gastou muito no início do ano e trouxe Mateuzinho, Pedro Raul e aquele monte? Porque começou mal o Paulista. E aí o presidente que veio com o discurso de diminuir a folha, porque era o discurso político que encaixava para a eleição, os caras que estão aí quebraram o clube, eu vou diminuir, eu vou corrigir isso. Para a eleição esse discurso era bom. Mas aí quando começou a perder, não, eu não posso cair no Paulista, eu tenho que contratar. E foi contratando. E agora é a mesma coisa. Ele está ameaçado por um impeachment, ele perdeu apoio político, perdeu aliados importantes e o time está ameaçado pelo rebaixamento. O que ele está fazendo agora é nada mais do que tentar se salvar e, consequentemente, salvar o clube, porque uma coisa está meio ligada à outra. Se o time cair, a chance dele cair é muito grande também. Se o time não cair, ele tem mais como se mexer politicamente. Então, o que manda em clube político é a política. O Mauro citou um monte de vezes aqui a questão política do Flamengo, o São Paulo é político, Palmeiras teoricamente mas hoje tem um poder muito consolidado. Então, é nada mais do que a política. Assim, nesse momento, o que o presidente do Corinthians quer saber é se salvar e, consequentemente, salvar o time. A parte financeira vai ver depois.